Fala aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um treino que, se você é ciclista, você com certeza já fez, mesmo que não saiba o que é. E caso você deseja se tornar um ciclista, principalmente um bom ciclista, você precisa fazer. Nós vamos falar do Big Gear. Mas antes disso, vamos lá, né? Me ajuda aí. Deixa o teu comentário, me fala aí se você já conhece, se não conhecia, se conhece, se gosta desse treino, se já sentiu na pele aí algum desconforto na hora de fazer, se já sentiu benefício, e não deixe de ativar também o sininho para não perder nenhum dos conteúdos da Iron. Então vamos nessa? Big Gear. Alguns chamam o Big Gear de treinamento, de força no ciclismo. Alguns falam que substitui a musculação, que é a musculação em cima da bike. Então o objetivo desse vídeo é a gente conversar um pouquinho mais e entender o que o Big Gear pode entregar, o que não entrega, o que ele vai trazer de benefícios e também quais os detalhes que a gente precisa cuidar na sua execução para que a gente seja eficiente na proposta, né? Porque ninguém quer ficar sofrendo à toa em cima da bicicleta, né? A gente quer sofrer na medida certa. Então, vamos lá. O que é o Big Gear? Bom, Big Gear, né, pode, numa tradução assim curta e grossa, né, seria a marcha grande da bike ou a engrenagem grande. Por quê? Porque você vai utilizar na frente, na coroa dianteira, a coroa maior, com maior número de dentes, e atrás a coroa menor, com o menor número de dentes. Então vamos lá. Na frente você vai utilizar a coroa maior e atrás, lá na roda, você vai utilizar a corrente na menor engrenagem do cassete. Então, quem já pedala, quem já olhou para a corrente enquanto está pedalando, sabe que essa configuração, na qual a corrente vai estar alinhada, trabalhando na área externa da bicicleta, é a combinação de marchas mais pesadas. Alguns, inclusive, quando utilizam a nomenclatura Big Gear, eu às vezes escrevo o treino dessa maneira e procuro sempre escrever o treino de diferentes formas. Mas, então, o que eu quero dizer com isso? É que é comum encontrar a orientação complementar, né? O treino está escrito lá, Big Gear 5311, aonde a descrição é tão importante, tão criteriosa, que ela ainda descreve qual é, né? Na frente a coroa de 53, atrás a coroa de 11 dentes, ou então 5011, que é o número de dentes que vai ter em cada uma das coroas. Então, Big Gear é isso, você pedalar utilizando a configuração de marchas mais pesada. E ainda a título de curiosidade, 5311 nesse cenário aí desse Big Gear hipotético que a gente está falando, é a combinação de marchas mais pesada, porque 53 dividido por 11 é o número de voltas que a roda traseira vai dar a cada pedalada. Então imagina que quanto maior é o número, quanto maior é o número de dentes na frente e menor o número atrás, maior o número de voltas. Consequentemente, para cada pedalada que eu dou, se a roda vai girar uma vez, ou 5 vezes, ou 10 vezes, quanto mais vezes a roda traseira vai girar para um mesmo esforço, eu vou precisar de uma força maior para fazer essa propulsão, né? Que ficou meio viajado, mas imagino que dá pra gente construir esse pensamento juntos, por mais abstrato que seja, né? Quanto mais vezes a roda traseira girar para uma mesma pedalada, vai mudar bastante a força, né? Por isso que fica tão pesado. Então, a gente já sabe o que é. E aí, quais são, né, as consequências, principalmente fisiológicas e mecânicas também, dessa configuração mais pesada, dessa necessidade de uma maior potência de pedalada? Bom, primeira coisa, eu vou gastar mais energia, né? E o que a gente começa
né, já a ter a possibilidade de construir acerca desse maior gasto energético. Eu passo a ter uma maior demanda de frequência cardíaca, uma maior demanda de glicogênio, uma maior demanda ventilatória, porque eu vou precisar captar mais oxigênio para fazer esse esforço. Então, o Big Gear, ele deve ser um treino de maior intensidade e por isso, como a gente bem sabe, né, aquele princípio lá do treinamento, a interdependência entre volume e intensidade. Se um treino é intenso, para que seja um treino, né, algo que vai melhorar a minha capacidade física, fisiológica, técnica, isso precisa, enquanto intenso, ser intervalado. Então, quando a gente vai fazer um Big Gear, quanto maior a intensidade, quanto mais esforço eu vou aplicar, mais eu preciso que esse treino seja bem dosado acerca dos seus intervalos. Então, Big Gear é um treino intenso e por ser intenso deve ser intervalado. Aí, vamos pensar o seguinte, então é um treino realmente de força. Não é, né? Quando a gente vai visitar a força lá na literatura, é um esforço muito grande que não me cansa. Então, por mais, né, aquela coisa, Big Gear é um treino de força. Bom, Big Gear é um treino de alta intensidade, na qual você faz força, mas eu não posso me apropriar desse termo. Então, Big Gear vai aumentar a minha força. Quando a gente visita o termo técnico lá na raiz da literatura, não, ele não vai aumentar a tua força, mas ele vai aumentar progressivamente a tua resistência para que tu consiga pedalar mais tempo numa intensidade maior. Isso se você respeitar todos aqueles critérios do treinamento. Então, o Big Gear não é um treino de força, ele melhora a nossa resistência e a nossa tolerância a um esforço mais alto e constante. Por isso, né, que a gente já vai desconstruir aquele pensamento que muitas vezes o pessoal tem acerca do Big Gear. Porque o Big Gear é o treino de musculação na bicicleta. Não, não é. Porque a musculação é o treino que a gente vai, a preparação física, o reforço muscular. Nele sim a gente vai, numa situação que respeita a literatura, a ciência, no que diz respeito ao treino mais eficiente. Então o Big Gear não é a musculação do ciclista e somente a musculação será a musculação do ciclista, por mais óbvio que seja, né? Mas então, o Big Gear, aí um detalhe, o Big Gear não anula a minha necessidade de fazer o reforço muscular. Embora ele fortaleça a minha musculatura, ele não consegue entregar em grande magnitude, numa importância relevante, aquilo que a musculação entrega, que é a economia de movimento, redução do risco de lesão, um menor tempo até a exaustão. Isso aí, por mais que o Big Gear entregue para vocês, não substitui o trabalho de musculação, porque o trabalho de musculação genuinamente entrega isso numa grande proporção, numa grande magnitude. Mas, então o Big Gear, resumindo, ele nos ajuda a ir gradualmente pedalando mais rápido, tolerando uma marchinha mais pesada, produzir mais potência por mais tempo. E como que a gente garante, né? Como eu sei se eu estou conseguindo efetivamente fazer o Big Gear? Tem um marcador bem interessante que está associado, né? Como eu vou saber se essa marcha que eu coloquei aqui está realmente pesada para mim? Ou então será que no momento que eu estou agora, no meu treinamento, na minha força muscular, será que essa marcha não está pesada demais? Então a gente tem de algumas fontes na literatura, né, que padroniza isso, que a cadência ideal para fazer um Big Gear é de 55 a 65 RPM. Se a gente pegar o valor médio dessa faixa de referência, a gente vai ter 60 rotações por minuto. Ou seja, no intervalo de tempo, o número de pedaladas que eu vou dar, contando a perna de um dos lados apenas, precisa respeitar um intervalo de 1 segundo. Então é muito simples, se eu estiver no rolo, mais simples ainda, eu deixo um cronômetro na minha frente, ou se eu estiver na bike, eu dou uma olhada rápida no relógio e confiro se a cada segundo eu estou dando na média de uma pedalada. Então isso significa que a relação daqui a pouco eu estou fazendo Big Gear, mas o meu percurso tem subidas. Então, se eu colocar a minha relação
na combinação mais pesada, talvez eu fique com uma cadência muito baixa, talvez essa inclinação seja tão importante para mim que eu não consiga desenvolver, né? Eu vou cair da bicicleta se eu manter a marcha mais pesada. Então, por isso também, muitas vezes, os atletas abrem mão de fazer na 5311 e aproveitam as subidas para fazer o Big Gear. Então, e não está errado, porque eu preciso ter uma combinação de marchas que me proporcione um esforço intenso numa cadência baixa. Vamos lembrar aqui que a cadência dita como a cadência média que se tem por padrão no ciclismo, ela está na casa de 80 a 90 de cadência, né? Então 60 já é um valor que diz respeito a 75% da cadência de um ciclista que tem 80 como sua cadência favorita e autoselecionada, né? O cara que se sente bem pedalando a 80, ele está reduzindo em 20% a sua cadência, ou seja, há um esforço bem grande ali que compromete aquela condição de cadência. Outro ponto que é de extrema importância quando a gente vai falar de treinos intensos no ciclismo, em especial o Big Gear, é importante pensar na aplicação prática acerca disso. Muitos atletas desejam, estão pedalando porque desejam fazer provas de triatlon. Como que é o ciclismo numa prova de triatlon? Ele é majoritariamente, pelo menos na grande parte das provas, pensando aqui no nosso circuito nacional ou no circuito da América Latina, tirando uma prova e outra, os percursos são majoritariamente planos. Grande parte dos atletas de triatlon pedalam em bikes de triatlon, desejam estar numa posição aerodinâmica e desejam estar no clipe. Aí tem um Big Gear lá na planilha, e o que o cara faz? Toda vez que tem o Big Gear, ele bota na marcha mais pesada e ele levanta. E ele faz o Big Gear escalando. Tá certo? Tá certo, ele fez o Big Gear. Entretanto, vamos pensar na transferência disso, né? E na especificidade do treino. Se eu treinar a minha força específica de Big Gear, né, para eu ficar mais resistente, se eu treinar o meu corpo a tolerar uma pedalada mais intensa em pé, e na prova eu quero pedalar mais intenso numa posição baixa e aerodinâmica, eu não vou ter a devida transferência. Pode ser que eu melhore um pouquinho, mas eu não vou estar tão adaptado quanto eu poderia. Então, eu preciso pensar sempre no caráter específico daquele estímulo que eu estou dando. Se eu vou fazer uma prova com bastante subida, poxa, super interessante eu pegar um percurso com bastante subidas para fazer o meu Big Gear, dar uma escaladinha em parte daquele, eu tinha 2 minutos de Big Gear para fazer, e aí eu fui lá, escolhi uma subida, o primeiro minuto eu faço em pé, depois eu sento, ok, tá legal, porque o meu percurso vai ter subidas, eu vou fazer uma escalada, vou pedalar nas montanhas, agora, vou fazer triatlon, tenho treino de Big Gear, e eu vou correr o Challenge ali em Floripa, né? Estamos nos preparando para o Challenge, uma prova majoritariamente plana. Não é conveniente fazer o ciclismo dessa maneira. Então, talvez seja bem mais interessante, tenha transferência, o ciclista consiga ver mais esse benefício se ele pensar naquela situação de prova. Então ele vai fazer o Big Gear baixinho no clipe, numa posição bem aerodinâmica, respeitando a cadência e a potência estipuladas para aquele Big Gear, e assim ele vai ser mais efetivo. Ok até aqui? Deixa um comentário aí para eu saber o que vocês estão achando, se estão curtindo, quais as dúvidas que estão surgindo também. Se necessário, a gente volta e faz mais um, tirando todas as dúvidas. Mas, vamos pensar aqui outro problema que costuma acontecer. Eu pedalo pouco, eu não estou bem adaptado ainda à minha bicicleta, mas eu vi que a galera faz Big Gear, eu quero ter esse treino também na minha planilha. Então, a gente precisa entender o momento que o ciclista está. Se eu comprei a minha bicicleta agora, se eu estou começando, a primeira coisa que eu preciso fazer antes de pensar no treino mais avançado é ter a minha bicicleta devidamente ajustada ao meu corpo. Então, antes de fazer um treino que vai aumentar minha potência, que vai me expor a uma grande tensão mecânica, né, pedalar devagar, com a potência bem alta, eu preciso ter certeza que a minha bike está bem ajustada para que eu não comprometa
a minha musculatura e também as minhas articulações. Então, no primeiro momento, comprei a bicicleta, Big Gear. Não. Bike fit, rodagem, baixa intensidade, adaptação periférica. Do contrário, esse ciclista aí, ele está muito mais suscetível a ter lesões e desconforto do que um aumento efetivo de performance. Então o Big Gear ele é um treino ligeiramente mais avançado para quem já tem uma certa adaptação periférica, ou seja, não está faltando perna para pedalar, a coluna está bem à vontade no final da pedalada, ele está bem posicionado, ele tem ergonomia no ciclismo. Aí sim, esse ciclista que está nesse ponto, que já adquiriu essas adaptações, ele vai ser bem efetivo. Então, vamos de novo. Big Gear, a marcha mais pesada, 60 RPM de cadência na posição mais específica e semelhante possível em relação à prova que eu vou fazer. Big Gear substitui a musculação? Não, em hipótese alguma. Big Gear aumenta a minha força? Pode até aumentar, mas quem aumenta a força de verdade para o ciclista é o agachamento, o levantamento terra, o trabalho na sala de musculação. Outro detalhe importante, o Big Gear então ele é mais efetivo do que os treinos de rodagem? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e esses trabalhos se complementam. Se eu tiver uma predominância de treinos em baixa intensidade e complementar esse tempo total com bons intervalados, com Big Gears, com treinos em ritmo de prova, aí sim eu vou ser um baita ciclista, eu vou estar super bem preparado, ok? Eu espero que depois desse vídeo tenha ficado um pouquinho mais claro a importância desse treino, que é bem conhecido, que é bem famoso, como ele funciona, e se ficou alguma dúvida ainda, pode me chamar, que a gente vai alinhando esses pontos. Quero que deixe o seu comentário aí, quem já sabia como funcionava, quem não sabia, quem ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aí pra mim e ativa o sininho para não perder nenhum dos conteúdos da Iron que estão rolando por aí, tá beleza? Até a próxima, bora treinar!